Você foi ensinado a copiar os seus concorrentes e esse basicamente vai ser o tema desse vídeo. Bom, para quem não me conhece, prazer, eu sou Gabriel Camargo. E nesse canal basicamente eu compartilho toda a minha jornada de marketing, funis, construção de conteúdo. Então, se fizer sentido para você, já se inscreve nesse canal e tamo junto. Bom, vindo já direto pro assunto e o tema, como vocês já me conhecem, eu sempre deixo o meu caderninho aqui só para eu seguir um cronograma de conteúdo para vocês. E a proposta desse canal é a gente trazer trazer um pouco de reflexão sobre copiar concorrentes, né? Você ser um formato pior do seu concorrente. A gente sempre foi muito ensinado quando a gente compra algum curso de marketing digital ou algo do gênero a copiar, ou fazer um famoso benchmark dos concorrentes. Mas qual que é a minha opinião com relação a isso? Eu já, para quem não sabe, geralmente quando você vai criar algum mecanismo único, um método da sua solução, né? Então, imagina, você tem um problema, então se existe esse problema, automaticamente existe uma solução. Senão não seria um problema, tá? E aí, geralmente quando a gente tem um problema, para a gente resolver, pensando em questão de produtização, a gente cria um produto no intermédio dele que vai oferecer uma possível solução para esse problema, certo? E para esse produto, o que acontece? Agora que eu lembrei, eu tô com um chiclete aqui. Bom, é isso, vamos embora. Então acontece. Então vamos de novo. Produto, ou problema, solução, produto. Perfeito? E para a gente criar um método, o que é um método? Sabe aquela história, o sucesso deixa rastros? É mais ou menos isso. É basicamente um caminho a ser percorrido para você possivelmente resolver esse problema. Então, imagina, vamos fazer um exemplo para ficar muito mais concreto. Vamos supor que você é um especialista que ensina as pessoas a emagrecerem. Então, você ensina a pessoa a emagrecer 10 quilos em 3 meses. Então, você tem um problema. A pessoa não consegue emagrecer. Você tem uma solução. Apagou aqui minha luz do lado, mas faz parte, né? Você tem aqui a solução, que é a sua consultoria, mentoria, enfim, seu produto. Então, pessoa com problema, solução. Para que isso aconteça, imagina que aqui seja um fator negativo, aqui é um fator positivo. Então a pessoa está desse lado e aí ela quer chegar desse lado. Para ela sair daqui para cá, existem alguns passos, né? Algumas etapas. E essas etapas você pode fragmentar em 2, 3, 4 etapas, né? Que aí se define um framework, basicamente. E dentro disso, você vai nomear eles. Então, qual que é o primeiro passo que você precisa fazer para você chegar mais próximo do sucesso que é a solução do seu problema, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, por exemplo. Então, diagnóstico de rotina, para entender a rotina desse público, dessa pessoa, de forma específica, para entender o gargalo. Segundo ponto, estruturação da dieta baseado no diagnóstico. E assim por diante. Então, basicamente, isso é um método. Mas qual que é o grande ponto disso? Né? Então, né, pegando isso como exemplo. Isso não pode ser copiado para o seu modelo de negócio. Porque muitas das vezes, por exemplo, você compra algum curso, alguma mentoria de marketing digital e você quer realmente copiar aquela pessoa, porque se você comprou o curso dela, possivelmente você, no seu subconsciente ou até no seu consciente, você entende que aquela pessoa tem mais sucesso que você. Senão você não compraria. Se você, né, não faz muito sentido. Você vai comprar um produto que resolve uma dor de uma pessoa que já deveria ter resolvido aquela dor de forma real. Não vamos entrar o caso aqui que tem pessoas que acabam mentindo ali, né, para vender, mas esse não é o caso. Então, eu vejo que muitas pessoas copiam o framework, a estrutura, para poder replicar o seu projeto, porque você entende que se aquela pessoa está executando aquilo é porque ela teve sucesso. Mas tem um ponto muito importante que no período que o possível expert que você está copiando, modelando agora, ele
pode estar num projeto totalmente diferente do seu. E eu não sei exatamente qual vídeo eu postei aqui, que eu falei um pouco sobre mais você acabar sendo seguir uma tendência de querer saber muito, querer mostrar que você sabe muito, só que na verdade você está começando um projeto. Isso te distancia muito da sua realidade, do seu eu e do seu público. E o público sente, cara. O seu público sente. Pode ser não agora, mas no futuro, cada vez mais vai ser mais difícil, tá? Então, eu trouxe alguns pontos aqui, e até pelo fato de hoje a gente ter uma facilidade muito grande com a inteligência artificial, é muito fácil você criar um mecanismo único. Você pegar um perfil, você copiar, entende? E poder reprojetar. Então, é exatamente que, por exemplo, hoje que eu mesmo tenho esse canal do YouTube, para realmente poder me conectar mais de forma profunda com vocês. E eu recomendo muito que você crie um canal do YouTube. Pausinha pro café. Entende? Cria um canal do YouTube. Por quê? Cada vez mais o marketing de confiança ele é muito importante para o nosso ecossistema. Porque as pessoas querem cada vez mais proximidade. Eu não estou falando proximidade com relação a mentoria. Vou tomar um pouco de água porque hoje para você já chegar, eu vou comprar uma mentoria porque o público quer proximidade. Não, eles querem alguém que é realmente real, já passou de forma real pelos problemas que as pessoas tiveram. Então hoje, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Hoje, eu tô talvez um pouco na frente de algumas pessoas que me acompanham aqui com relação a alguns conhecimentos, né? Então, por exemplo, a minha cara de pau de chegar aqui, colocar minha câmera e gravar, de criar conteúdo no Instagram, de criar um produto e ver o que acontece. Então, não é porque eu sou especialista no negócio, não, porque eu tenho uma skill uma habilidade no caso, né, de literalmente ter a capacidade de executar. Só que alguns meus primeiros vídeos do YouTube, já falei sobre isso, eu sempre tive a síndrome do impostor muito consolidada no meu pensamento, no meu interior. E eu quebrei isso produzindo conteúdo no YouTube, porque eu queria quebrar isso aqui dentro. Além de estudos externos e tudo mais, né? Eu precisava quebrar isso. Então esse que é o grande ponto. Porque eu quero me conectar com pessoas que realmente compartilham da mesma filosofia que eu. Eu não quero que elas olhem para mim e falem assim, Gabriel é um Deus. Não. Eu quero que elas olhem para mim e falem assim, cara, o Gabriel é uma pessoa que tem valores, princípios muito bem estabelecidos, que se alinham com o meu e eu quero aprender um pouco mais com ele, como é o pensamento de mundo dele, como ele pensa sobre negócios. Então eu quero comprar um produto dele ou estar mais próximo dele por esse motivo. Ele realmente pode me ajudar de forma genuína. Entende? Então é por isso que eu queria trazer essa reflexão para vocês sobre você aprender a copiar os concorrentes. Porque, cara, de verdade, muitas das vezes, eu já falei muitas vezes que o marketing de promessas está em colapso. Porque as pessoas cada vez mais estão prometendo mais e entregando menos. Eu sou muito a favor em prometer pouco e entregar muito. Se você tem a capacidade, vou te dar um exemplo para ficar mais tangível. Se, por exemplo, o seu produto ele é validado e você consegue, vamos supor, fazer com que o seu cliente fature R$10.000 por mês, promete 5. Promete 5. Vai para mim. Porque aí daqui 1, 2 meses que ele tiver com a mentoria, um serviço com você e tudo mais, e o cara estiver faturando 10, ele fala, cara, esse cara é íntegro. E de verdade, integridade, para mim e para muitas pessoas que tá te acompanhando, é muito mais importante do que a promessa do seu produto. Vai por mim. Então, assim, foi até bem profundo, né? Um negócio que
que até mexe um pouco com a parte interna. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Então, eu já falo muitas vezes aqui, e esse conceito, para ser bem sincero, não fui nem eu que criei. Sempre fico na dúvida se foi o Gary Vee ou o Russell Brunson em documentar a jornada. Então, eu realmente estudei sobre isso e comecei a consolidar e compartilhar com vocês aqui. Não foi algo que eu criei. É algo que eu estou usando no meu dia a dia. Né? Então, eu gosto de dar crédito às coisas que eu aprendo. Claro que com o tempo você vai aprendendo várias coisas, vai construindo algo que é um framework seu, mas é isso. Então, documente sua jornada. Eu até deixei algumas 4 perguntas aqui para quem quer começar. Então, um plano de ação. Então, basicamente, são 4 perguntas que você pode começar a se fazer e a produzir conteúdo. E principalmente no YouTube, tá? Eu tenho Instagram, mas meu foco total é no YouTube. A primeira, o que você fez? O que você fez hoje que te teve um insight positivo ou negativo? Um aprendizado. Segunda, o que deu certo? O que deu certo no seu passado, no seu presente, né? Não pode ser no futuro, porque se deu certo ainda, tem que ser algo concreto. Então, o que deu certo? Pensa no seu nicho, tá? No seu tema que você quer construir o seu projeto. E o que deu errado? O que você aprendeu com isso? E a quarta aqui, qual é o seu plano de futuro? O que você pensa em construir? Qual é a sua estratégia? Eu tenho um conteúdo aqui no canal que meu plano de conteúdo, como eu construo, como eu penso na questão do ecossistema de conteúdo. E compartilha, cara. E não pensa quantas visualizações você vai ter. Nossa, cara, constrói a longo prazo. Pensa nisso. O meu objetivo nesse canal é, até o final do ano aqui hoje a gente está em julho, se eu não me engano, é produzir pelo menos 50 vídeos. Eu não estou preocupado com quantas pessoas visualizaram e tudo mais. Eu para quem sabe e comenta aqui faz os comentários no vídeo, eu respondo todo mundo de forma genuína, mas não estou preocupado com quantas pessoas estão visualizando, porque é métrica de vaidade. Independente, eu preciso continuar. Claro que a gente tem um processo que a gente tem que melhorar, otimizar, mas é o começo, cara. Foca em ter consistência. Depois você vai pensar em métrica, em estrutura, ferramenta, de escala. Calma, vai com calma, certo? Então era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Tamo junto, se inscreve aqui no canal que eu te espero no próximo vídeo.